Isso aí. Vamos para mais uma. Ixi. Ó, erro de principiante. Sentou no banco sem regular a altura primeiro. Maquininha inclinada aqui de desenvolvimento muito boa. Não joga um vetor de força tão forte em cima do ombro. Geralmente essas máquinas de desenvolvimento, elas são ou multivetoriais ou articuladas. Essa aqui é uma máquina guiada com polia. Então ela é bem suavezinha para articulação. Muito boa para começar teu treino. E aí galera, feriado hoje. É ponto facultativo, né? Na verdade não é feriado nacional. E aí galera, treina hoje. Aliás, a academia de vocês abriu hoje? Na verdade acho que essa é a pergunta, né? No meu caso, lesão, acabei de deslocar o ombro sem estar treinando. Vixe, irmão. Mas sem estar treinando o ombro, quer dizer que foi com algum outro treino? Ou você não estava treinando e deslocou o ombro? Você não treina? Porque se você não treina, pode ser esse o problema. Você não tem a musculatura forte o suficiente. E o que foi esse teu deslocamento, mano? Foi a cabeça do húmero aqui em cima que deslocou? Talvez uma luxaçãozinha, né? Um desgaste de cartilagem. Eu tenho que fazer um fortalecimento mais específico para a região ali, cuidar alguns movimentos de elevação de ombro e não pegar tanto peso. Mas, cara, questão de 1 mês, 2 meses, tá 100%. Não sendo rompimento ou semi-rompimento, tá muito em casa, cara. Dá uma pesquisadinha nos peptídeos, né? Nos regenerativos, TB, BPC, KPV, GHKCU. Vai te ajudar bastante, cara. É um investimento, às vezes, mais barato do que muita medicação corticoide aí que tu bota pra dentro do teu corpo, que não vai arrebentar com a tua saúde. Fui tocar uma bola para os guris jogando vôlei. Se desloca algumas vezes, mano, tu já tá com desgaste de cartilagem, né, mano? Se não tiver uma musculatura dessa região aqui muito bem fortalecida, vai ficar ruim pra ti, tá? Tu vai viver constantemente em cima disso aí. Não dá nem pra dizer que tu já tem lesões, né? Não dá pra dizer que tu vai ter constantemente lesões. Tu vai viver com essa condição. Vamos chamar de condição. Que vai ser uma questão crônica. O teu húmero vai ficar escorregando ali em cima. Aí toda vez vai ser esse deslocamento. Quando tem problema de cartilagem, assim que nem o teu, que é deslocamento, evitar exercícios livres, tá? Tu vai escolher uma máquina como essa aqui para treinar teu ombro, porque ela vai te guiar o movimento. Você vai evitar ter que fazer força em algumas direções que poderiam agravar esse quadro de deslocamento aí. Por exemplo, que nem um agachamento, uma pessoa que tem condromalácia, evita um agachamento livre. Porque justamente por ter esse quadro de condromalácia, que o joelho vai trabalhar mais de forma instável. Então, opte mais por máquinas. Dá para fazer treinos legais, cara. Questão de adaptação mesmo. E não evita, não foge da academia. O maior erro é, agora eu sinto dor, ou agora eu apresentei alguma condição e ela é recorrente e agora eu não vou mais treinar. Não. Busca um atendimento aí para te dar um parâmetro, um caminho a ser seguido, que tu tenha certeza de que, pô, isso aqui eu sei que não vai ter erro se eu fizer. E não precisa mudar. O pessoal tem muito aquela mentalidade ainda de que a cada 20 dias tem que mudar o treino. Toda semana tem que entrar na academia e surpreender o músculo. Não é isso, tá?
Não esquece de não estender o cotovelo aqui em cima. Para um pouquinho antes. Para com o cotovelo semiflexionado. Se estender o cotovelo lá em cima, vai machucar? Não vai. Vai ser ruim pro ombro? Não vai. Mas vai travar o tríceps e aí ele vai ajudar a segurar o movimento. Então vai tirar a intensidade, vai diminuir a força que tu está fazendo pro ombro. Cara, já tô uns 20, 30 dias aí sem treinar ombro. Porra. Amanhã começa com o enantato. Tenta esse baixo e acabo ganhando uma massa muito devagar. Mano, o ganho de massa não é testosterona dependente, tá? Se tu simplesmente ganha massa muito devagar, isso pode estar atrelado à demanda de treino que tu tiver. Desculpa, que tu tem. Vamos lá, a testosterona é um turbo, ela vai acelerar todos os processos no teu corpo, então tu vai fazer mais síntese proteica, tu vai fazer regeneração celular, muscular mais rápido. Vai ter maior sinalização. Agora, necessariamente porque eu estou tomando testo, eu vou aumentar a minha testo, eu vou construir mais massa. Se tu não treinar mais pesado e não comer o suficiente para isso, não vai. Então, primeiro tu ajusta essas outras duas bases aqui. Testosterona é ferramenta. Tá? Então, tenha certeza de que tu está indo pela ordem correta. A maquininha aqui é boa, mas está leve já. Quando eu começo a zerar os aparelhos, aí eu começo a empregar técnicas. Começo a usar isometria, começo a usar negativa. Às vezes até a cadência positiva, mas não sou muito fã. Cara, já cheguei a zerar a máquina, tô com cadência de 3 segundos e ainda tô conseguindo fazer com uma boa carga. O que eu vou fazer? Desculpa, ainda tô conseguindo fazer com um bom número de repetições. Vou aumentar a amplitude. Eu vou subir mais o banco, o que vai ser um pouquinho mais difícil para eu arrancar o peso, mas vai permitir eu descer mais meu cotovelo e alongar mais meu deltoide. Vai ser um pouco desconfortável, mas vai aumentar a intensidade do exercício, tá? Aumentar a intensidade não é só trabalhar com mais carga. Variar ângulos, tá? Trabalhar em cima disso também. E até onde vocês podem descer? Muita gente tem essa dúvida ainda, que acha que alinhou o cotovelo com o ombro pode parar. Na verdade, tu pode descer o máximo que tu puder. Tu poderia simplesmente encostar o cotovelo do lado do corpo se você conseguisse. Qual que é o parâmetro? No momento que ele está apontando para baixo, está certo. Começou a apontar para trás, errou. Anteriorizou, jogou para trás, tá ruim. É aqui que tu começa a fazer rotação na cabeça do húmero. Aí você para e volta a subir. Vou ter que deitar um pouquinho para arrancar o peso. Como eu disse, a amplitude aqui vai ser ruim. Mas vai dar para alongar mais lá embaixo. Ó, pesou mais. Eu não aumentei o peso, mas pesou mais, porque eu dificultei o ângulo de execução. E é isso, tá? Treino não é só aumentar a carga, é usar estratégias inteligentes para você poder aumentar a intensidade do exercício. Inclusive, eu gosto de utilizar muito isso em exercícios que eu já estou com cargas relativamente altas. Por exemplo, agachamento. Se eu chegar num limiar de agachar toda semana com 200 quilos, meu joelho vai ferrar, cara.
Porque eu sou um cara muito pesado, então meu joelho trabalha todos os dias. O que eu faço? Faixa de 150 a 160 quilos, e eu começo a utilizar algumas técnicas. Aí entra isso que eu falei de isometria, de cadência excêntrica, de cadência concêntrica, de isometria embaixo, enquanto está estagnado nos 90 graus. Às vezes um cluster 7. Então, técnicas que vão te ajudar a alcançar a falha um pouquinho mais rápido, sem necessariamente aumentar o peso. É mais fácil aumentar o peso? É mais fácil. Eu poderia simplesmente chegar ali e botar mais uma anilha. Mas aumenta o meu risco. Estou dizendo que fazer com mais peso é lesivo? Não é. Não necessariamente é lesivo. Mas a chance de, se eu cometer alguma cagada durante a execução, dar uma lesão é muito maior. Gostei dessa série aqui, então eu vou repetir ela, porque ela foi bem intensa. Você toma alguma coisa, mano, hoje eu tô com enantato de texto, Masteron, enantato e NPP. Não queria estar com a NPP nesse momento, mas por causa do meu procedimento cirúrgico que eu fiz no bíceps, eu ainda estou em processo de recuperação. E a NPP, o fenilpropionato e o decanoato, eles têm um bom efeito corticoide, então eles aceleram a recuperação. Fala, Richard. Irmão, esse pensamento, esse tipo de metodologia, que é o que me fez nunca ter uma lesão dentro da academia, porque, mano, terra com 240 quilos eu já fazia com 17 anos, já agachava com 200 quilos com 17 anos. Se eu seguisse nessa progressão eterna de carga aí, cara, hoje eu já ia ter o tendão do quadríceps rompido, eu ia ter meu manguito provavelmente rompido, eu ia ter meu deltoide aqui, o supraespinhal ia estar rompido também. Esse acidente que eu tive no bíceps não tem nada a ver com rompimento dentro da academia, para deixar bem claro. Mas utilizar essas estratégias de aumentar a intensidade sem necessariamente aumentar o peso foi o que me manteve com longevidade e sempre grande. Então eu sempre consegui ser grande, segurar muito a minha massa, mesmo em períodos que eu não treinava tão assiduamente, como agora, né? É um período em que eu não estou treinando tão pesado, nem com tanta frequência quanto eu costumo treinar, mas empregar esse tipo de técnica está me mantendo no padrão, não está fazendo eu baixar o parâmetro. Por exemplo, eu fiquei agora 30 dias sem treinar. Tu imagina que eu chegar, a capacidade de força que eu tenho seria zerar 2 vezes essa máquina. Mas imagina eu chegar e fazer isso, cara, sem treinar 30 dias. Bom, encerramos pelo desenvolvimento. Segundo andar. E agora a gente vai para a elevação lateral, tá? Não tem ombro grande, não existe ombro redondo, se não fizer pelo menos umas 2 elevações laterais na semana, cara. Deltoide lateral é um músculo muito grande, muito resistente, com fibras muito compridas. E ainda tem o fator articulação. Eu acho uma articulação deltoide muito sensível. Não é que eu acho. Ela efetivamente é para altas cargas. Embora muito resistente, né? Tu usa o ombro para tudo. Então, tu vai pegar um copo com água, ombro. Tu vai pegar teu celular, ombro. Vai treinar peito, ombro. Vai treinar costas, ombro. Então ele é muito resistente. Agora mete um supino aí com 180 quilos. Me diz qual que é a articulação que vai dar merda. Ombro. Isso que eu quero dizer.
Então a gente tem que cuidar bastante nesse ponto e por isso eu adoto uma metodologia de seletivamente fazer elevações laterais com uma faixa de repetições um pouquinho mais altas, tá? E isso permite com que em exercícios de costas e peito eu possa efetivamente sobrecarregar com bastante peso. Como eu faço isso? Elevação lateral, pesos médios, e já começo a série com pesos médios, para uma faixa de 12 a 15, 15 a 20 repetições, e às vezes até emprego drop set, tá? É o único exercício hoje que efetivamente eu uso drop set. Oi, GH, então tu nunca faz uma elevação lateral pesada com 30, 40 quilos? Faço, na polia, porque me dá mais estabilidade. E é um movimento que do jeito que eu desenvolvi, do jeito que eu faço, ele vira um movimento retilíneo. Eu chamo de elevação lateral parcial. E eu exploro o melhor da polia, que é a polia, o cross, né? Ela é muito boa para tu alongar ao máximo lá embaixo. Ela é péssima para você contrair ao máximo lá em cima. Por causa do movimento da roldana, ou melhor, por causa do movimento da espia, que praticamente não mexe quando você sobe desse ângulo para esse. Olha para a plaquinha de peso e olha o quanto ela mexe quando tu sobe desse ângulo aqui para esse aqui. A plaquinha faz isso aqui, ó. Ela quase não mexe. Agora ela mexe pra caralho desse ângulo para esse. Tá? Ela vai mexer isso aqui tudo, desse ângulo para esse. Cuidem isso quando vocês estiverem fazendo elevação lateral. Então, pô, por que eu vou me sacrificar e gastar energia para fazer esse ângulo aqui se ele é bosta? Se eu não estou movimentando peso, eu não estou fazendo força. É assim que funciona a mecânica de uma polia móvel. Então eu basicamente uso no que ela é melhor, que é do início para o meio. E fico fazendo esse movimento reto para o lado, para trabalhar essa região distal do meu deltoide lateral. E daí aqui eu consigo trabalhar numa faixa de 4 a 6, 6 a 8 repetições e carregar peso. É quase como se eu tivesse desenvolvido uma máquina de elevação lateral guiada. Quando que vocês jogam o tronco na elevação lateral? Desde o início? Definitivamente não. Para que serve essa jogada de tronco? Para que serve isso aqui? É para roubar, GH. Isso é fácil, é para roubar. É para tirar o peso da inércia com o tronco e jogar ele lá em cima. Não é para isso. Vocês usam essa jogada, essa roubada lombar, para não deixar o halter encostar aqui e vocês vão relaxar. Não é um roubo isso aqui. Isso aqui é para acentuar a intensidade do exercício. E eu não estou usando o papo de vendedor aqui de boteco não, tá? Testem na academia de vocês. Porque se eu ficar aqui, ó, 9, 10, na 10ª eu já não vou mais conseguir segurar aqui embaixo. Ele vai querer encostar na minha coxa. E vai ser muito foda eu segurar esse peso para ele não encostar. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar meu glúteo para trás e vou afastar a coxa, para ele não repousar. Aí eu jogo o deltoide levemente para frente, para manter a tensão. E aí eu subo de novo. É claro que o tronco vai me dar um empurrãozinho, mas não é esse o intuito. Ó, até aqui eu não estou encostando e não estou relaxando.
Entenderam? É para não encostar o halter na coxa, para não relaxar. Vamos lá. Perguntas, galera. Perguntas. Boa noite, professor. Queria um treino para ganhar massa muscular. Tenho 54 anos. Treino 5 vezes por semana. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Salve, Chicão Araújo. Irmão, todo treino de musculação, ele tem o potencial de fazer você ganhar massa magra, tá? Ganhar massa muscular. Se você chegou num ponto que, tenho 54 anos, treino há 20, já não ganho mais massa muscular, a culpa é do metabolismo, a culpa é da dieta, a culpa é do sono, a culpa é da testosterona? Possivelmente não, mano. Possivelmente alguma coisa de todas essas que eu citei, o treino, a alimentação, até às vezes questão de ansiedade, estresse, algum desses fatores está ruim, tá? Tu não tá conseguindo acertar neles. E pode ser principalmente por causa do treino, cara. Não existe, tá? Vamos botar os pingos nos is. Não existe treino para definição, não existe treino para ganho de massa muscular, tá? O treino é o mesmo, é sempre o mais intenso e breve possível. Tu tem que encontrar um limiar e unir o útil ao agradável, tá? Não é passar 2 horas dentro da academia para fazer um volume gigantesco para chegar numa alta intensidade. Não. É tentar encontrar o ponto convergente entre intensidade e volume para talvez em 1 hora, 1h15, você fazer o melhor treino da tua vida. Tá? E não precisa ser sempre o melhor da tua vida, mas o melhor que você possa fazer naquele dia. É isso que vai te fazer continuar progredindo e ganhando massa, mano. Com 54 anos não dá para culpar a genética, não dá para culpar a idade, não dá para culpar outra coisa senão algum desses fatores que são os que fazem você ganhar massa magra. E a única questão que a gente pode jogar em cima da idade, cara, é consumo de proteína, tá? Depois dos 50, você vai ter que aumentar um pouco. Quanto pouco? Mas um pouco em relação ao teu consumo com 20, com 30, com 40. 0,4 gramas a mais por quilo corporal ou por quilo de massa magra se você for uma pessoa com um percentual de gordura mais alto. O que isso quer dizer? Em outras palavras, se com 20 anos você comia 1,6 e ganhava 200 a 300 gramas de músculo por mês, para continuar nesse ponto de ganho, e talvez agora ser apenas 150 a 200 gramas, e não mais 250 a 300, você vai ter que comer algo perto das 2 gramas por quilo, ou passando disso, talvez 2,1, 2,2. Isso para ganho de massa magra, tá? Não é para manutenção e para evitar a perda. O melhor treino para definição, o melhor treino para ganhar massa magra é aquele que você consegue fazer todos os dias repetidamente, sem errar, sem exceção. Se você tem disponibilidade para 3 treinos a semana, são os melhores 3 treinos para o teu físico, para as tuas assimetrias, para os teus desvios posturais, para as tuas necessidades, inclusive demandas energéticas. Como é a tua distribuição de energia ao longo do dia, cara? Tu é um cara que acorda muito bem, no meio da tarde dá uma queda muito forte, de noite a energia sobe de novo. Tu é um cara que fica mediano o dia todo. Como é que tá isso? Porque isso aí influencia bastante no fator de treinamento em questão de horário. Daqui a pouco tu é um cara que não desempenha bem e não ganha massa magra, simplesmente porque o horário que tu está escolhendo para treinar talvez não seja o melhor horário para ti. Tem esse viés também.
Eu sou um cara que desempenha muito melhor de manhã cedo. 6, 7 horas da manhã em jejum. Mas eu opto por fazer essas lives e as gravações à noite por questão de disponibilidade da academia. Então eu sei que eu estou sacrificando a intensidade de treino. Se eu treinasse de manhã, o treino ia ser mais intenso, ia ser mais pesado. Ia me fazer ganhar massa magra mais rápido. Mas eu estou deixando de ganhar por causa disso? Não estou. Eu faço o melhor treino possível nas condições que eu tenho. Foi uma elevação no lateral. Falta pelo menos mais uma. Que é ombro cebolão, é isso aí. Não tem segredo. É volume de treino. Não é com uma elevaçãozinha lateral na semana que vocês vão construir um ombro redondão e gigante. Vou mostrar para vocês o que é a elevação lateral parcial que eu uso aqui. Ó, movimento retilíneo parcial. Tá vendo como é um movimento em que a minha mão quer deslizar reto pro lado? O objetivo aqui não é erguer lá para cima. É afastar a mão do eixo, que é o ombro. Quanto mais pro lado, mais distante ela for, mais peso efetivamente eu vou estar erguendo. Lembrar de não fazer a força na mão. Fazer a força no cotovelo. Fazer força na mão é muito fácil de roubar o peso pro trapézio. Movimentar para trás, jogar talvez até pro posterior de ombro. No dia mais intenso, é muito cansativo, devo treinar mais leve, mesmo quando eu não dormir bem. Mano, dependendo de como foi tua noite de sono, é melhor tu nem treinar, tá? Dependendo de como foi tua noite de sono. Porque o fator resultado depende de recuperação. E eu tenho certeza que se tu não teve uma boa noite de sono, tu não vai nem conseguir fazer um bom treino com alta intensidade. E mesmo que você faça, tu não vai conseguir se recuperar desse treino. Então veio de uma noite caótica, cara, às vezes é melhor pisa no freio. Musculação a galera confundiu muito sobre estar sempre acelerando, sempre no máximo. E esqueceu que é degrauzinho em degrauzinho, todo dia um pouquinho. Não é acelerando... Olha as cagadas que a gente vê na internet aí recentemente, né, cara? Não é fazendo tudo que tu não fez a vida toda em um ano. Então, não dormiu bem? Mano, é só mais um dia. E aqui, fator importante... Pô, não dormiu bem ontem, perdeu o treino de hoje por causa disso. Beleza. Amanhã, você vai treinar, você treina o quê? Você faz o treino de sexta ou você faz o treino de quinta que você perdeu hoje? Se o teu treino tá bem montado, se ele tá hierarquicamente sistematizado, você faz o treino que você perdeu hoje, tá? Porque o treino de sexta, em tese, e aí vai depender de como tá a tua montagem aí de protocolo, ele não é tão importante quanto de quinta, porque isso por um fator lógico, os primeiros treinos da semana são os que tu tem mais energia para dispor, concorda?
Então, os últimos treinos da semana já são aqueles que são mais cansadão. Pô, vai fazer peito, tu já estimulou o ombro, já estimulou o braço. Vai fazer costas, já trabalhou trapézio, já trabalhou lombar nas remadas, já trabalhou teu bíceps pra caralho. Então, pô, jogar esses treinos aí para um final da semana, por exemplo, é infrutífero, né? Imagina botar braço o primeiro dia da semana. Vai foder teu treino de ombro, vai foder teu treino de peito, vai foder teu treino de costas. Deu pump. Isso aí. Vocês fazem essa elevação lateral no cross, galera? Vocês fazem esse exercício aqui? Não esse do jeito que eu tô fazendo, não essa parcial. Mas vocês fazem a elevação lateral aqui no cross? Vocês curtem ela? E se vocês fazem pela frente ou por trás? Ou vocês não sabem a diferença? Caralho, saiu aqui da live. Tentou logar na Renner. Porra. O Wi-Fi me fodeu nas perguntas aqui, hein? Aí. Aqui para as crianças assistindo a live, ó, isso aqui se chama iPhone X. E, cara, pra mim não existiu celular tão bonito quanto esse até hoje, tá? Esse formato arredondado aqui eu acho muito top. Muito top mesmo. Porra, não tá carregando as perguntas, hein? Maravilha. Não tá abrindo a live, na verdade. Não precisa subir mais a linha do cotovelo, professor. Mano, vou te falar o que eu falei antes, tá? Vamos ilustrar aqui, cara. Por que... Vamos... Puxem os cadernos. Peguem as planilhas. Vou ilustrar sem peso, né, cara? Senão vai me foder aqui. Olha o quanto vai movimentar a placa quando eu faço daqui até aqui. Cara, dá pra botar esse truvisco inteiro aqui do lado, ó. E ainda um pouquinho mais. Agora, olha o quanto ela vai movimentar depois daqui. Daqui até aqui. Ela não mexe proporcionalmente quanto deveria para fazer alguma diferença de força para o meu deltoide. Tá? Vamos dizer que eu movimentei isso aqui, a minha mão, mas a placa mexeu isso aqui. Então a força que eu empreguei aqui pro trabalho do meu deltoide, para mim é quase insignificante. Agora daqui até aqui eu desloquei a placa pra caralho, não concorda? Porque daqui até aqui eu afastei. Aqui eu comecei a subir, então eu já quase não afastei. Em outros termos, eu mexi o peso sobre o próprio eixo dele. Cara, eu vou pensar em algum exercício livre para te dar de exemplo. Mas é como se eu relaxasse lá em cima no agachamento. Não é porque o peso está nas minhas costas que eu estou fazendo força. Porque eu estou com o joelho travado. Eu encaixei, eu fiz um encaixe de eixo. Então eu relaxei. Basicamente seria essa analogia, tá? Então eu identifiquei que esse exercício aqui tem o ponto máximo dele de tensão se eu jogo pro lado e se eu faço daqui até aqui. E isso me permite trabalhar com cargas altíssimas numa elevação lateral que provavelmente eu faria com 15 a 17, 15 a 20 quilos. Então aqui eu consigo fazer com 20 a 25 por causa dessa amplitude parcial. Mas é uma amplitude parcial que está se beneficiando do melhor momento de execução do exercício. Não é um parcial por ser parcial, não é um parcial para descansar, sacou?
Deu para ficar claro, irmão? Deu para entender aqui? A questão é... daqui até aqui, tensão máxima. Movimento pra caralho a plaquinha. Daqui até aqui, quase não movimento a plaquinha. Embora a minha mão se mexa. Eu identifiquei que a maior tensão é daqui até aqui, porque é o momento que eu mais movimento lá a placa. Depois disso, esse movimento aqui é basicamente uma rotação sobre o próprio eixo, entendeu? E quando tu rotaciona o peso sobre o eixo, ele está estável. Tu quer exercer carga, né? Tu quer movimentar essa carga, tu quer exercer intensidade, tu tem que afastar do eixo e não rotacionar sobre ele. Essa seria a explicação. Top, irmão, top. Boa. Gosto muito de amplitudes parciais que se beneficiam do melhor momento do exercício, cara. Daí tu vai me pedir, GH, mas e esse resto do movimento aqui, cara? Isso aqui não é importante pra caralho. Só que eu já trabalhei bem essa amplitude aqui na elevação lateral em pé, que o momento de tensão maior é aqui em cima, ao contrário desse aqui, que o maior momento de tensão é aqui embaixo. E eu ainda vou trabalhar mais uma elevação lateral no banco inclinado, que vai trabalhar especificamente só esse ângulo que eu deixei de trabalhar aqui, entendeu? Por isso que eu digo, treino é uma questão de metodologia e sistematização. Não dá para pegar um exercício errado. Tá com um vídeo meu executando essa elevação lateral aqui na internet, para ver o tanto de react negativo que vai dar. Mas não dá para pegar esse exercício isolado e dizer, pô, esse exercício aqui é ruim. Pera aí, em que contexto nós estamos encaixando ele? Isso aqui é que nem exercício para atleta de esportes específicos. Por que o cara está fazendo isso? Qual que é o objetivo? Qual que é a intenção? Por que o GH conseguiu encaixar essa execução parcial no treino dele? Essa metodologia que eu emprego para quase todos os meus alunos, cara, 99% dos meus alunos, e que faz eles continuar tendo resultado, evoluindo sem ter lesão. Porque vamos supor que, tá, foda-se, vou tacar os mesmos 25 quilos aqui, agora vou fazer uma elevação lateral lá em cima, em que eu comprimo pra caralho a minha bursa e jogo uma carga absurda no meu supraespinhal. Sendo que o momento de tensão não é tão eficiente nesse exercício. Por isso que eu digo, é uma questão de perspectiva, tá? Postei isso essa semana, mas treino é... O trabalho do personal, o trabalho do treinador, esse é um artesão, cara. É construir o melhor treino possível olhando pro teu físico. Cara, as fibras distais aqui, olha como dá a separação. É óbvio que é porque eu tenho massa muscular e porque eu tô no pump, né? Mas é nítido o quanto eu sinto nessa parte mais distal do deltoide lateral. Fechamos mais uma elevação lateral. E agora eu vou para a terceira elevação lateral seguida ou dou uma segurada? Ou eu descanso mais e vou para a terceira? O que eu faço? Como eu gosto de montar o meu treino. Se eu tô muito fadigado do deltoide lateral já, aí eu vou para uma elevação frontal.
Se eu tô pouco fadigado, aí eu vou por um crucifixo inverso. Porque esse movimento de adução da escápula aqui utiliza o deltoide lateral para estabilização. Por eu segurar nesse movimento aqui, meu deltoide lateral estabiliza. Então eu consigo jogar um pouquinho de força de novo para o deltoide lateral. Então seriam 2 isolados do deltoide lateral, um crucifixo inverso que estabiliza, e daí eu volto para o deltoide lateral. Mas como eu estou muito fadigado, eu vou ir para uma elevação frontal, em que meu deltoide lateral estabiliza, mas não tanto, porque aqui embaixo ele descansa, que nem eu expliquei antes. Diferente de um crucifixo, em que eu tenho que manter ele ativo, entendeu? Então, para minha confecção de hoje, é essa estratégia que eu vou utilizar. E isso, tranquilamente, eu posso alternar treino a treino, sem prejudicar a minha estrutura. Então, poderia-se dizer que eu faço uma periodização dependendo do meu dia, tá? Dependendo do meu nível de fadiga, do meu cansaço. Lembrem sempre de fazer esse arco aqui. Vai treinar lateral, arco. Vai treinar frontal, arco. Vai treinar crucifixo inverso, posterior, arco. Porque se você ficar estendendo, teu ombro não vai ter mais benefício por causa disso. Você vai usar o tríceps para estabilizar e ainda pode lesionar teu tendão do bíceps por manter essa extensão aqui, jogando o peso para o lado, jogando o peso para cima. Para mim está sendo a melhor forma de trabalhar a parte frontal de ombro. Top, irmão. Cara, eu gosto muito dessa elevação frontal na polia por causa da estabilidade, né, cara? Polia, eu acho... A criação da polia pro deltoide é magnífica, cara. Exercícios livres pro deltoide, eles são muito bons para a construção dos músculos acessórios, né? Inclusive os músculos do manguito rotador, esse conjunto de 4 músculos. É imprescindível, então, hora ou outra, tem que fazer desenvolvimento com halter, tem que fazer uma elevação frontal com halter, tem que fazer elevações laterais pesadas com halter, mas tem que ser sempre? Não tem que. Não tem que. Porque um desses desgraçados, desses músculos aí do manguito, é extremamente frágil, tá? O supraespinhal. E esse que dá sempre merda e rompimento. E rompimento vem de movimentos abruptos, seguidos de grande torque de potência. Então, vou segurar alguma coisa que caiu, ou vou erguer alguma coisa com muita força de uma hora para outra. É assim que vem um rompimento. E a polia ajuda a estabilizar isso. Elevação frontal. A gente usa aquela mesma técnica que eu mostrei da elevação lateral com halter antes. Quando tu sente que tu não vai mais conseguir segurar aqui na frente, afastando da coxa a barrinha ou o peso, tu joga o glúteo para trás, para não relaxar. E aí você sobe. Mas o intuito não é usar o tronco para tirar o peso da inércia. É jogar para trás para não encostar e não relaxar. Não é porque você fez isso aqui que teu ombro descansou. Só porque eu parei aqui embaixo. Não, ele vai descansar se eu encostar e parar. Se eu joguei meu tronco, se eu inclinei meu tronco para frente, eu posso jogar o braço reto. Isso é por uma questão de inércia, tá? Peso em movimento tende a continuar em movimento. Daí tu vem freando. Opa, consegui frear. Se tu sente que tu não vai conseguir frear, joga o glúteo para trás. Assim você evita que você descanse e aumenta a intensidade e hipertrofia,
seu deltoide, tá? Tanto frontal quanto lateral. Vocês estão largo pela frente ou por trás? Hoje eu vi uma balança, me deu vontade de subir nela para ver quanto é que eu tô pesando. Porque agora já faz uns 30 dias que eu não me peso, então eu não tô acompanhando, não tô vendo como é que é. Porque vindo de procedimento e tal, eu não queria me decepcionar. Mas eu sinto que eu tô bem, embora não inchado, eu sinto que eu tô pesado, eu sinto que eu tô, sabe, grosseiro. Mas eu não tô com aquele aspecto retido ainda. Eita caralho. Pessoal, treinaram hoje? Como é que é? Ou melhor, vamos pedir o que importa, né? Trabalharam hoje? Era ponto facultativo aí no trabalho de vocês? Todo dia a dia. Acho engraçado, né? O cara que reclama que é ponto facultativo, mas tem que trabalhar, é o cara que reclama que a academia tá fechada. Elevação frontal para mim, sendo somente no cross. Veio sentindo muitas dores na parte frontal do ombro. Então, mano, não deixe de fazer, ponto importante, né? Faz no cross na medida do possível. Eu tô fazendo pronada, né? Palma na mão para baixo. E isso aqui espreme mais ainda a minha bursa. Isso aqui tensiona mais, rotaciona a cabeça do meu húmero, ó. Aqui ela tá paradinha neutra, aqui ela tá rotacionada. Então isso aqui faz trabalhar um pouquinho mais meu deltoide anterior. Mas tenta fazer com a pegada neutra, com uma corda, ou supinada, abrindo a corda, tá? Ou melhor dizendo, semi-supinada, deixando ela 45 graus. Talvez isso melhore a tua execução do deltoide frontal, cara. Talvez isso diminua ainda mais a tua dor. Salve, irmão. Cara aí deu boa noite pro Gabi e pra Bruna. Cara, a Bruna está em procedimento cirúrgico. Bruna Não. 30 dias atrás eu fiz o meu, né? Do bíceps. E agora ela foi fazer o dela, cara. Vai recalchutar. Vai ficar que nem aqueles colchão amarrado. Ali pelas 10 horas ela deve sair do procedimento. Daí eu vou lá fazer uma visitinha pra ela. Aí amanhã de manhã eu carrego o presunto de volta pra casa. Ó, já foi desenvolvimento, 2 elevações laterais. Vou finalizar a elevação frontal agora. Tá mais do que o suficiente em relação a volume de anterior e lateral. Vou mostrar para vocês como é a elevação lateral no banco inclinado aqui, que eu falei que trabalha só aquele ângulo específico que eu não trabalhei antes no cross, naquela elevação lateral parcial. Mas aí eu vou fazer 2, 3 sériezinhas sem descanso mesmo e deu por hoje. Vou finalizar com crucifixo inverso. Eu não trabalho por causa do volume, né? Desenvolvimento, elevação frontal, 2 lateral, às vezes até 3. Cara, não dá pra botar mais 2 de crucifixo inverso aqui, mais 2 de deltoide posterior, mais 2 crucifixo inverso para deltoide posterior. Ficaria um volume muito grande só para ombro, 7 exercícios. Então eu gosto de fragmentar entre um crucifixo inverso no dia de deltoide e outro crucifixo inverso no dia de dorsal. E isso eu vario de aluno para aluno conforme for a distribuição de dias de treino dele na semana.
Ruim, hein? Ruim. Sabe que dá uma deprê, vim sozinho pra academia. Fez fisioterapia, professor? Do braço, mano? Não fiz porque esse último procedimento agora foi só estético. Quando eu tive os rompimentos, né, que eu tive que reconstruir meu tendão do bíceps e reinserir ele aqui no rádio, aí, claro, tive que fazer algumas dezenas de sessões de físio. Fiz com a físio Valesca aqui. Sensacional, cara. Profissional incrível. Eu recomendei para todos os alunos que eu conhecia na época. Mas agora era um procedimento puramente estético, que foi enxertado um líquido embaixo da fibrose que eu tinha e descolado esse bíceps aqui de volta, que ele estava todo encolhido aqui em cima, ele foi descolado e recolocado aqui embaixo, né? Ele foi empurrado ali para baixo. Ele tá um pouquinho disforme ainda. Vou precisar fazer mais um procedimento estético para isso. Mas não afetou tendão, né? Não foi no tendão um procedimento dessa vez. Foi puramente estético. Então, cara, faz hoje... Hoje dá exatos 30 dias que eu fiz o procedimento, pra falar a verdade. E... já faz uma semana, 10 dias, na verdade, que eu tô treinando superiores. Segunda-feira eu fiz meu primeiro treino de bíceps. Então, cara, a recuperação foi bem rápida. E ainda chegou meu BPC e meu TB500 para acelerar mais ainda. Usei minha NPP para acelerar mais ainda. Essa elevaçãozinha lateral aqui eu só uso para encher linguiça. Isso aqui é para fazer volume e para trabalhar aquele ângulo que eu falei que o cross parcial não trabalha. Então, na maioria dos dias de treino eu dispenso ela. Prefiro descansar isso ou fazer mais séries das outras elevações e me guardar para os outros treinos. Vou inclinar um pouquinho mais o banco para aumentar o grau de dificuldade. O ângulo aqui, ó, alinhou com o ombro, sobe de novo. Alinhou com o ombro, sobe de novo. É uns 30 graus só de execução. Para manter o deltoide 100% tenso, nervoso, ansioso. É que se eu descer aqui, relaxa, aqui, relaxa, relaxa. Aqui ele começou a tensionar, então daqui para cima. Se eu subir demais, ele relaxa também. Por isso que o movimento é daqui até aqui. Duas de 3. Vamos finalizar a terceira. Posso fazer meu crucifixo inverso. Gravar meus videozinhos e ver minha Bruninha. Preciso descansar para fazer crucifixo inverso aqui? Não preciso. Porque isso aqui que eu acabei de fazer não foi um exercício. Então já vou sentar, pegar um pezinho, aproveitar que o ombro está no pump e começar a marchar.
É, pessoal. Vai vir o cebolão. Boa. Galera aí não tem dúvida sobre dieta, treino, protocolo hormonal. Às vezes o pessoal acompanha aí, mas fica envergonhado, né? Não quer pedir, acho que incomoda. O pessoal faz a pergunta e manda desculpa junto. Não é a ideia, né, galera? A ideia é resenhar com vocês. Sempre abrir esse espaço aí para nós conversar e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o GH, sobre a metodologia, como é que funciona a parte de treinamento e dieta, o que eu penso sobre isso, metodologia de execução, progressão de carga, periodização. Vivemos uma era aí de muitos conceitos, né? Muito nome, muito termo diferente e às vezes para explicar a mesma coisa. No final das contas, a gente sai com mais dúvida do que certeza, né? Mais dúvida do que resposta. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para te levar a ter sucesso, porque tira a constância. Conforme tu tem mais incerteza do que direcionamento, tu quer mudar, né? Porque ninguém quer fazer com consistência algo que não sabe se está certo. Então, toda semana tem mudança de treino, todo mês atualização de dieta. Cara, não é assim. É repetir o parâmetro, repetir o padrão. O corpo é uma máquina de sobrevivência. Toda vez que tu muda, ele vai ter que se adaptar e ele vai se adaptar. O problema é que em vez de você se tornar eficiente naquilo que você está fazendo, naquilo que você já faz, ele vai ter que sofrer um novo processo adaptativo. E acaba que você nunca fica bom em nada. E isso serve muito para mostrar o reflexo de como as pessoas hoje têm dificuldade em entender um conceito simples que, cara, 20 anos atrás era uma coisa que tu não precisava explicar para ninguém, que é progressão de carga. Cara, hoje tem briga sobre progressão de carga na internet, sobre volume de treino, coisas que já estavam mais do que desconstruídas e claro, sai toda hora estudo novo e sempre tem interessados novos postando esses estudos novos, né? Geralmente é para no final das contas fazer uma CTA de clica aqui e compra o meu, porque eu sei, o fulano não sabe. Até tava conversando com o Magrão treinando comigo essa semana. Eu sigo fulano, acompanho fulano, ciclano. Por que tu não faz conteúdo de react? Por que tu não faz uns vídeos olhando? Porque, cara, cada um faz o seu, cada um faz o que acredita. Se o cara tá fazendo uma coisa que é errada, mas ele acredita que é certo, às vezes tem fundamento. Todo mundo já falou merda na internet, todo mundo já falou merda na vida e faz diferença tu chegar e criticar, chegar e... Não faz, né? Deixa o cara fazendo dele quieto. Se vocês pegar... o Arnold, cara, viralizou um vídeo do Arnold essa semana, falando sobre a rotação do punho para trabalhar mais o bíceps. Para ter um anão aí de cabeça quadrada que vai chegar na internet e vai dizer, mas... biomecanicamente não faz diferença. Mas é o Arnold que tá falando, caralho. Respeita a história do cara. O cara tá falando que pra ele fazia sentido e que ele trabalhava mais e ele sentia mais. E claro que sentir não é um termômetro de sentir o músculo, sentir dor, sentir queimar, vou ter hipertrofia, não é assim que funciona. Mas se no longo prazo funcionou pro cara, e pode ser que não foi por causa disso, pode ser que ia funcionar qualquer outra coisa. Pode ser que se ele fizesse barra fixa, o bíceps dele ia hipertrofiar pra caralho, porque ele tinha uma genética boa pra isso. Mas, vamos discutir por causa disso? Não vamos, né? Foda-se.
Se cada um fizer o seu bem quietinho, bem tenteadinho, dá para todo mundo. A lógica do jogar a bunda para trás para não descansar numa elevação lateral e para não descansar na elevação frontal não dá para aplicar aqui, mas a lógica de que se você encostar teu bíceps aqui embaixo ou encostar os halteres aqui na frente, você descansa, essa se aplica. Não tem como a gente compensar isso, mas dá para evitar. No momento que tu sente que começou a falhar e que os braços já não sobem mais e que os halteres estão parando lá na frente, você pode aplicar um drop, tá? Esse é um dos exercícios que eu gosto de usar drop, porque eu não consigo fazer aquela compensação da elevação lateral que eu acabei de falar, que é eu já não consigo mais segurar a negativa, então o peso vai encostar na minha coxa, daí eu jogo o meu glúteo para trás para não encostar na coxa, ou na elevação frontal, que é a mesma coisa, eu não consigo mais segurar a negativa, ele vai inevitavelmente encostar na minha coxa, então eu jogo para trás para manter a tensão e tento não usar a lombar para tirar o peso da inércia e jogar lá em cima o peso. Nesse exercício aqui não tem como. Não tem como eu fazer alguma compensação, a menos que eu cruzasse meus braços, né? Não dá para, não rola isso. Então, para esse exercício aqui especificamente, se eu quisesse aumentar a intensidade do treino, mas não vai ser hoje, aí eu faria um drop set nele, tá? Reiterando o ponto de, para cada exercício, para cada lógica de treino, para cada estrutura montada, tem metodologia empregada. Por isso não dá para pegar um conceito isolado como drop set e dizer drop set é bosta. Cara, para esse exercício, para essa sequência que eu fiz hoje, para esse momento e para tudo que eu estou aplicando aqui para vocês, talvez não seja. Talvez seja a melhor técnica a ser empregada. Não façam isso em casa. Estou fazendo sem motivo nenhum aparente. Mas a verdade é que eu vou gravar uns vídeos de peito. Tá, eu quero fazer uns vídeos de peito. E como o próprio exercício aqui faz essa adução de cotovelo e faz eu trabalhar o peitoral, também estimulando meu deltoide frontal e colocando o lateral em estabilização, eu vou utilizar aqui para dar uma aquecida. Porque senão eu vou gravar os vídeos e eu entro muito frio com essa articulação aqui do tríceps de empurrar e do ombro. Aí é desconfortável. E aconteceu muito de... Pô, vou fazer um vídeo de perna aqui, vou filmar um agachamento. Aí eu vou friozão, assim, tem 20 kg de cada lado da barra e dá aquela puxada no ciático lá atrás e não é legal. Aí melhor dar uma boa aquecida no treino antes. Então vou fazer mais só uma sériezinha aqui de crucifixo pro peito, para dar um pumpzinho. Não aparecer murchão no vídeo. Na verdade é para me dar segurança articular para gravar. E é isso aí. Quintamos. Possivelmente live no sábado, live no domingo. Anotem suas dúvidas, tragam suas perguntas. Venham treinar comigo. Pô, nós podíamos fazer uma live da galera, né? Vamos fazer uma seleção dos alunos aí, botar uns caras treinar comigo. Ia ser massa. Quem diria que eu me tornei o careca maromba que toma água na academia de canudinho. Ai, ai, ai. Pô, tomava água em
litrão de coca, né, para parecer raiz, para parecer marombão. Agora estamos aí com garrafinha Stanley. Mentira, não é Stanley. Poderia ser Stanley, patrocina aí meu vídeo. Isso aí, pessoal. Deixa eu ver se deixaram alguma dúvida aqui, para não deixar ninguém no vácuo. Não deixar ninguém na mão aqui. Se não, do contrário. E dito isto, o que acha de ashwagandha incrível, irmão? Modulador de cortisol, pode tomar de manhã, pode tomar de noite, vai te ajudar a dormir melhor, vai te ajudar a baixar a bola aí durante o dia. Se é um cara que se estressa demais no trabalho, tem picos de ansiedade ou de cansaço muito acentuados, a ashwagandha ajuda a controlar isso, cara. Ashwagandha, rhodiola rosea, ginseng panax, coisas muito boas. Não sou o maior credor de suplementos, antioxidantes, muita coisa é encheção de linguiça, né? Só para gastar mais no carrinho no final das contas, mas tem efetivamente suplementação que funciona, comprovado na prática, tá? E não estamos falando de suplementação que vai subir tua texto. Daqui a pouco tu vai me dizer, o que tu acha de ashwagandha? Pra quê? Que nem eu disse, modulador de cortisol, mano, incrível, incrível. Rhodiola, 5-HTP, magnésio, tá? Incrível. GH, o que tu acha de ashwagandha pra aumentar minha texto? Irmão, com essa nos despedimos, tá? Até sabadão, domingão, tamo junto.